começamos mais um Câmara Entrevista e o tema de hoje é referente à Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. E os nossos convidados são o Alan Moraes, que é secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, e também o Newton Souza, agente de fiscalização de trânsito e coordenador de transporte coletivo. E nós vamos conversar sobre a situação do trânsito em Bagé. Hoje, então, um programa diferente, né, com dois convidados em um novo formato. Então, né, como eu falei, de 18 a 25 de setembro acontece a Semana Nacional do Trânsito, que é uma iniciativa fundamental para promover a conscientização sobre a segurança viária. Nesse ano, a campanha traz o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, a gente quer saber quais são os objetivos dessa iniciativa e, né, o tema que é específico sobre excesso de velocidade. E quais são as ações que estão previstas no sentido de aumentar a conscientização dos motoristas em relação à imprudência na hora de acelerar. Então, sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite de estar aqui conosco, né, conversando sobre esse assunto tão importante. Olá, Bruna. Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo convite, cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, dizer que para nós é um prazer e importante esses espaços para a gente poder levar informações da nossa Secretaria para a comunidade. Eu não sei qual de vocês pode começar nos contando, né, a importância da gente dizer, né, para os motoristas: desacelera, tira um pouquinho o pé do acelerador, correr não é a melhor opção, né, tem aquela coisa que a gente sempre fala: sai um pouquinho antes de casa, né, mantenha a tua segurança, da tua família, das pessoas que também estão circulando, porque a gente vive em comunidade e diariamente a gente depende uns dos outros, né, e às vezes o erro de um pode prejudicar outras pessoas. Qual a importância da gente falar sobre isso, da gente tirar um pouco realmente o pé do acelerador e andar com mais segurança e mais tranquilidade no trânsito? Tudo bem, Bruna? Bom, tudo bem, telespectadores? Hoje, então, nós trazemos a importância, né, o chamamento das pessoas, a campanha nacional, da Semana Nacional do Trânsito, que nos diz respeito aí a essa campanha Desacelere, o seu bem maior é a vida, tá? Nós temos que chamar a atenção das pessoas porque realmente o bem maior é a vida. E nós, durante essa semana, aí, nós vamos desenvolver diversas atividades para que as pessoas, né, consigam resgatar aquela consciência que muitas vezes no nosso dia a dia nós acabamos esquecendo. Tá? No dia a dia, na correria do nosso dia a dia, aí, muitas vezes, né, no nosso trânsito, que hoje nós temos em Bagé, noticiado aí 45 mil veículos em circulação, são mais de 84 mil veículos aqui na cidade de Bagé, tá? E as normas estão aí para garantir a segurança de todos os usuários da via. Mas o que acontece muito, né? Não adianta nós termos as normas se nós não mudarmos o nosso comportamento. E hoje, especialmente nessa semana de 18 a 25, nós vamos fazer esse chamamento justamente para quê? Para que nós tenhamos uma mudança radical no nosso comportamento. Os números estão aí, né, nas mortes no trânsito, e a nossa função é exatamente isso, é trazer as pessoas para a realidade, porque todos nós temos familiares, né, nós temos alguém que está em casa esperando que nós retornemos, né, com tranquilidade e com a paz que nós desejamos. Então, dia 18, nós daremos início aí numa pequena abertura aí, singela, somente para marcar essa abertura de 18 a 25, tá? E no dia 21, que nós vamos ter o nosso ponto alto na questão da Semana Nacional do Trânsito, que vai ser na Praça da Estação. Tá? Nós vamos desenvolver várias atividades relativas ao trânsito, tá? Vamos ter falas lá sobre o trânsito, vamos estar com o pessoal da SAMU também lá apresentando o resgate das pessoas em relação aí aos sinistros. Vamos estar lá também, vamos estar com o CFC também, falando que a primeira habilitação importante, né? O CFC vai estar lá também presente no evento. Também nós vamos ter mostra de veículos antigos para ver a evolução dos veículos, né? Desde o seu princípio até o presente momento. A Secretaria vai desenvolver toda a atividade de trânsito ali, também
com a participação da Escolinha de Trânsito, tá? Então vai ter atividade para a criançada lá, que vai ter uma pista para eles poderem realizar todas as atividades referentes ao trânsito e aprender um pouquinho já desde cedo, que é importante, né? Porque essa conscientização começa lá na infância, né? Desde cedo. Exatamente. E às vezes vem deles para os pais, né? A minha pequena mesmo me diz: mãe, a gente não mexe no celular enquanto está dirigindo. Então, eles já têm essa consciência, às vezes eles corrigem a gente nisso, né? Então é importante também, que são os condutores do futuro, né? Principalmente a criança, né? Então, nós costumamos dar palestra nas escolas, né? Levar até as escolas aí. E depois o retorno que nos dão é justamente isso. É que a criança, quando nós falamos lá que não pode falar no celular enquanto dirige, que tem que estacionar corretamente, não pode parar no meio da rua para desembarcar, né? O filho, a criança, o cinto de segurança, muito importante, e a criança já chama a atenção do pai, né? E isso acaba fazendo com que o pai comece a se conscientizar mais, né? Sobre aquela ação, aquela atitude dele ali naquele momento. E a gente aproveitar, né, a deixa aí da questão do celular, né, o excesso de velocidade, ele acaba agravando outras questões também, como o cuidado com os ciclistas, o uso do celular no trânsito também. Em Bagé, quais são os principais problemas quando falamos em imprudência? Quais são as principais causas de acidente aqui na nossa cidade? Bom, o que a gente observa hoje? Primeiro, eu gostaria de reforçar o que o Milton falou quanto à questão da educação. Nós entendemos que não se faz segurança sem a educação, e especialmente e principalmente no trânsito. Então, o que a Secretaria pensa sobre isso? Embora tu tenha necessidade ainda da atuação ou da mão do município, do braço do município para corrigir posturas, a gente trabalha para reduzir esses índices ou enfim, minimizar com base na educação. É importante que se diga isso porque a questão da educação, às vezes, ela fica muito na fala e não na prática. Então, todas as nossas ações agora dessa Semana do Trânsito vão ser voltadas muito especialmente para a educação. Então, enfim, respondendo a tua pergunta, não só Bagé, mas eu acho que em termos gerais, eu diria até no Brasil todo, as principais causas de acidente é a imprudência. Nós temos uma cobrança, às vezes, por regulamentar isso através de dispositivos, os redutores de velocidade, sinalização, enfim. Mas a principal causa, os números provam isso, que é a imprudência. Vou dar um exemplo: ontem nós estávamos instalando um equipamento de semáforos e muito bem identificados, muito bem colocados, inclusive uma divulgação anterior, com uma divulgação momentânea também, enfim, atual da situação, e ainda tinham condutores que estavam fazendo determinadas manobras que a placa proibia. Então é gritante assim, essa questão da falta de atenção no trânsito. Então a causa principal é o excesso de velocidade, é a imprudência. O telefone é um outro grande problema na condução do veículo. A gente ficou muito dependente disso e a gente não consegue pegar um veículo, as pessoas sair do trabalho para ir para casa nesse horário, para almoçar, para retornar, elas não conseguem, nesse trajeto, deixar de acessar o celular. Então, eu diria que essa questão é mais o que impacta mais no acidente de trânsito. Questão da velocidade e questão da responsabilidade do condutor. E muitas vezes não respeitar a sinalização que está à sua frente, né? Porque a gente tem as placas de pare na esquina. Em Bagé, por exemplo, a gente tem a questão folclórica relacionada ao trânsito, que ele possui algumas características únicas, né? A conversão no poste, a velha parada no poste que a gente fala, as preferenciais nos cruzamentos. Então, são muitos desafios dentro da mobilidade urbana e tem a questão da faixa de pedestre, né? Que a gente sempre fala que tem cidades onde a gente sai daqui, por exemplo, aí volta falando, né? Que vai a Gramado, vai a Curitiba, onde são cidades onde as pessoas são mais educadas para receber pessoas de fora e também parece que educadas assim para conviver, né, em sociedade, e as pessoas param na faixa de pedestre. Aqui em Bagé não tem isso, a gente não vê muito as pessoas parando. E aquela questão, quando tu vai parar, tu dá o pisca-alerta, né? Porque vem detrás, vê que tu tá parando. Quando
quando a gente faz isso, é uma enxurrada de buzina atrás, as pessoas te olhando como se tu estivesse errado porque tá parando, mas tem uma faixa de pedestre ali, né? Isso. Alguém vai passar. É importante que tu diga isso, porque é assim interessante quando tu para numa faixa para pedestre e a pessoa aparece, ela fica te agradecendo enquanto ela atravessa ali. Ela faz positivo. Como se tu estivesse fazendo um grande favor, né? Como se estivesse fazendo um favor para ela. Isso é preocupante, né? Mas tem outra questão também, tu só respeita o que existe. Nós temos uma deficiência muito grande ainda nas faixas de pedestre, e que está tentando se corrigir isso. E não é, claro, de uma hora para outra, mas vai se corrigir. Porque aí tu tendo uma faixa adequada, tu vai saber o que tu vai respeitar. As mais elevadas, essas que estão colocando. Elevadas, é o que não propicia só a questão da travessia do pedestre, mas também da acessibilidade. Ela traz uma série de outros benefícios e importâncias no trânsito que simplesmente um redutor da velocidade. Então é isso, a nossa cidade também tem essas peculiaridades, né, quanto ao trânsito, né? Tem uma brincadeira até que diz que nós temos o CTB, né, que é o Código de Trânsito de Bagé. Mas as pessoas, enfim, elas têm uma dificuldade às vezes de cumprir determinada regra porque não está muito clara, e essa travessia é uma delas, né? Nós não temos as faixas ainda bem adequadas e a gente está tratando disso, para que as pessoas saibam que vão respeitar uma coisa que existe ali, porque tem uma faixa que tem uma pintura aqui, uma pintura ali que ela não está muito clara, tu fica também insegura nesse sentido. E quais são os maiores desafios da mobilidade urbana em Bagé? Maiores desafios da mobilidade urbana em Bagé. Claro, a gente está falando de Bagé, mas eu acho que a mobilidade, como eu disse, ela é um desafio nacional. É um desafio nacional. A gente, não raras vezes as reportagens que a gente vê está baseada no condutor. Então o desafio da mobilidade em Bagé, eu digo que passa por isso que está se construindo nessa semana, que é a educação. É a educação, é a conscientização. E é óbvio, né, que aí vem a questão da regulamentação, uma renovação de sinalização. Nós temos que renovar a sinalização. Temos que implementar dispositivos de segurança, né, como essas faixas elevadas. Então, o desafio é nós... eu não vou, talvez seja forte esse termo, mas vamos reconstruir a questão do trânsito em Bagé. Reconstruir a questão do trânsito em Bagé. Nós estamos levando na Secretaria toda a questão do trânsito para a questão técnica. Isso por si só já vai trazer um benefício muito grande. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas, sem esse conhecimento técnico, elas acabam pedindo muito dispositivos, né, para melhorar o trânsito, como quebra-molas, por exemplo, que as pessoas utilizam esse termo, né, um termo popular, mas que são lombadas eletrônicas, que eles têm uma regra, um regramento para que se coloque isso, para que se coloque esse tipo de dispositivo, mas as pessoas não sabem. E quando tu não leva a questão técnica para implementar esses dispositivos, tu acaba trazendo mais prejuízo do que benefício. Então nós tratamos a questão do trânsito, a questão técnica, e é um desafio bem grande, porque tem muitas coisas que foram feitas sem este viés, ou sem levar em conta essa questão técnica, que hoje tu não consegue retirar. Por exemplo, uma lombada num lugar, que esse quebra-mola popularmente, se está colocado no lugar, se tu tirares esse dispositivo dali, que já virou enfim, não sei se traz tão benefício, mas se porventura tu tirar, der um problema naquele local, embora ele esteja ali no local errado, ele esteja, não seja tecnicamente mais adequado, tu vai sofrer uma crítica muito grande, porque tinha um dispositivo que tu tirou. Então, esse é um desafio também, tu conseguir conciliar essa questão toda, técnica com aquilo que já está posto e que tu não consegue retirar. Mas o desafio é esse, o desafio é tu fazer as pessoas entenderem da responsabilidade que elas têm no trânsito. E na região central, né, principalmente, não sei se nos bairros também essa é uma realidade, mas são frequentes as queixas em relação ao horário de entrada e de saída das escolas. Aquela questão, né, o pai para ali para largar o filho, parece que é rapidinho, mas aquilo atrapalha quem também está passando, porque as principais escolas centrais são em ruas que tem grande movimento nos horários de entrada e de saída, né? Quais iniciativas seriam necessárias para amenizar essa questão? Bom,
nós podemos começar, inclusive, nós já temos uma ação para implantar em relação a isso, porque tudo começa ali pela parte da educação. Essas escolas que dão mais problemas aí são as escolas centrais, onde há um maior número de veículos, né? O fluxo é maior. As nossas escolas estão situadas justamente aí nessas vias. Por exemplo, aqui a General Osório ali, né? Com duas escolas, uma mais acima, que é, né, o colégio, e o outro mais abaixo aqui. E também na Marechal Floriano também, né, um colégio muito grande ali também, com um fluxo enorme. Né? Então começa ali justamente pela educação. Muitas vezes o pessoal diz, mas por que a fiscalização fica mais nas escolas centrais? Né? Justamente pelo maior fluxo de veículos, né, onde tem mais problema. Mas começamos a ter uma ação aqui para as escolas, né? Vamos fazer uma panfletagem junto a essas escolas onde tem maior problema de fluxo, porque justamente resolvendo essa pequena parte já vai melhorar a questão do nosso trânsito. Então são atitudes, né? Até vou ler aqui para a gente poder pontuar. Atitudes de ouro aí para um trânsito seguro na escola. Então uma coisa comum que acontece, parar em fila dupla, né? Então quando o condutor tem um veículo estacionado e aí o condutor para em fila dupla, tá? Então isso atrapalha o fluxo e coloca as crianças em risco, porque muitas vezes, né, os pais eles querem a segurança do filho, mas naquele momento ele está com pressa, ele não quer parar, ele para justamente em fila dupla, muitas vezes em cima da travessia de pedestre, e a criança atravessa fora da travessia de pedestre, né, que seria o local que daria, né, a segurança para ela. Então fila dupla, usar as vagas corretamente, né, não estacionar em locais proibidos, vagas especiais, parada de ônibus, o desembarque sempre pelo lado da calçada. Então nós sabemos que o veículo ali ele tem 4 portas, certo? Mas, segundo o nosso código, o desembarque deve ser feito sempre pelo lado da calçada. E muitas vezes o pessoal desembarca pelo lado da via, onde está circulando os demais veículos. Isso é um problema enorme. Principalmente com criança, né? Até porque a criança vai fazer a volta por trás do carro, vai passar pela frente também. Exato. E o pai está preocupado com a criança, mas naquele momento ali, ele não pensa nisso. Ele pensa que tem que parar ali para a criança poder descer. Isso coloca em risco, né, a vida dela. Respeitar a faixa de pedestre, também o secretário falou aqui, comentasse alguma coisa. O nosso problema é que, vamos dar um exemplo, utilizaram como Gramado, né? Gramado lá, as pessoas param para a travessia, né? Então vamos dizer assim, o bagense ele sai daqui, chega lá e ele para. E quando ele volta em Bagé, ele não para. Ele volta elogiando aquela atitude, mas ele não para. Não para, mas por que isso? Então tem aquela velha frase que se fala assim, o exemplo arrasta, né? Um exemplo arrasta. Então tu chega lá, tu vê todo mundo parando, tu para. Tu chega aqui, tu não vê ninguém parando, tu não para também, né? Mas isso passa pela mudança de comportamento. Nós temos, por exemplo, Brasília era a cidade onde mais se parava para o pedestre. Em primeiro lugar, já caiu a pontuação, já estão começando a não parar também. Então vejam, né, alguns não dando exemplo, ou dando exemplo errado, acaba levando outros, né, assim também. Evitar também, só um minutinho, né, estacionar no local proibido mesmo por pouco tempo já é uma infração. E nós temos vagas em frente à escola que é importante o pessoal identificar e ser reforçado isso, que é o embarque e desembarque. Tem uma placa ali que nós temos, embarque e desembarque. Aquela vaga, para que ela serve? Para te parar o veículo, desembarcar o aluno e logo após sair e dar oportunidade para outro parar e fazer o mesmo. Mas as pessoas entendem que, como é que eu vou deixar o meu filho, né, descer sozinho e entrar para a escola? Eu tenho que levar ele até entrar à escola, até a sala de aula, se for o caso. Mas essa vaga não é para essa pessoa, né? Essa pessoa que precise... Descer com a criança menor, no caso, né? Então vai ter que estacionar uma quadra e meia e vir caminhando até lá para entregar, né, com segurança o seu filho. Nisso, esse tipo de atitude acaba tumultuando mais, principalmente nas escolas onde tem essa via de maior fluxo, né? Então, prefiro estacionar um pouco mais longe e caminhar, né, um gesto de cuidado mais que qualquer pressa. Conversar com o filho sobre a segurança no trânsito. Então, nós trabalhamos na escola, nós temos um outro projeto para implantar aí durante o decorrer do ano, né, para o ano que vem, que é trabalhar direto em todas as escolas progressivamente, para trabalhar a questão do trânsito, justamente para amenizar essa parte aí, desse conflito que nós temos.
Também ser gentil, né? Paciência e empatia salvam vidas. E se você quer uma boa educação para o filho, então a educação começa pelo exemplo, né? Quando eu entro no carro e eu não coloco o cinto, qual é a mensagem que eu estou passando para o meu filho, para os meus filhos? Tá? Eu não preciso usar o cinto, não preciso usar. Tá? As normas não precisam ser cumpridas e a segurança eu também, automaticamente eu estou pensando assim também, e a segurança para ele? Também não precisa. Então essa atitude que nós temos que mudar, né? E esse pensamento, porque se eu quero uma boa educação para o meu filho, eu tenho que dar o exemplo também para nós termos uma boa educação. Tá? Com certeza. E quando a gente fala em mobilidade, né, existe uma tendência a gente pensar exclusivamente no fluxo de veículos e na rapidez dos deslocamentos. Como fazer para manter o fluxo dos veículos e, ao mesmo tempo, manter a segurança dos condutores e principalmente a dos pedestres? Eu diria assim, voltar um pouquinho à secção escolar ali. Também nós temos que entender que aquele problema ele é momentâneo. Ele se dá ali em torno de 10 minutos, 15 minutos no máximo, esse transtorno nesses locais de desembarque de alunos. Então ele não é uma constante. E eu acho que também em várias cidades tem vários lugares que tem esses momentos de pico, né, que eles tornam o trânsito um pouquinho mais complicado. Tudo que o Milton falou, ele é importantíssimo, mas nós temos uma questão logística, nós temos uma questão operacional, imagina. Que é a questão das vias duplas, ali, que nós não temos vias largas, nós temos sinaleiras, por exemplo, a escola muito próxima de um semáforo, então toda essa questão ele gera, em determinado momento vai gerar um conflito, né? Enfim, só para pontuar. Então, para não ter ideia de que não se passa, aquela rua ali na frente da colégio a gente não passa, não, tu tem um problema pontual em alguns momentos. Como resolver essa questão da mobilidade, como tu levantasse da questão da velocidade, né? dos veículos com os pedestres? Nós temos uma característica em Bagé das ruas terem aquele poste no meio da rua e que as pessoas balizam aquilo para poder fazer travessia. Isso é um complicador, porque quando tu para no meio da rua, que a pessoa que vem, né, enfim, no sentido, ele tem a preocupação do carro que está, de uma certa maneira, destruindo parte da via, né? Tu não consegue passar também aí tu acaba fazendo, como é que se chama, que é o quadrado burro, porque todo mundo fica na volta ali. Fica girando, e ninguém anda. Então nós temos uma característica em Magé que é complicado de tu mudar, para que isso flua. Temos a necessidade de identificação de semáforo, porque nós temos muitos entroncamentos, e aí isso acaba reduzindo também, né? Acaba dificultando que o trânsito seja um pouquinho mais rápido, né? E a questão da travessia de pedestres passa por isso, passa por essas faixas de pedestres, passa pelo respeito à audiência dessas faixas elevadas que vão ser construídas, para que as pessoas consigam transitar com mais segurança e, enfim, e com mais agilidade. Mas é um desafio bem grande, viu? É um desafio bem grande tu fazer, tu criar uma mobilidade tanto para pedestre quanto para veículos, uma questão maior, melhorar isso, dentro de uma cidade que tu não consegue fazer muitas coisas pelo que já foi se criado, pelo que já tem. Mas eu entendo que nós temos uma cidade que ela oferece sim, uma boa mobilidade nesse sentido, assim, pelas características. Mas é bem complicado tu melhorar isso sem mexer na estrutura física da cidade. Porque muitas cidades maiores, assim, por exemplo, cito Santa Maria e Pelotas, né? Tem as ruas principais, a maioria tem mão única, né? Uma só vai, a outra só vem. E aqui em Bagé a gente não tem isso, né? Nós praticamente temos as ruas menores lá de baixo que tem mão única, porque realmente elas têm né? O perfil delas é de mão única, mas as centrais a gente não tem rua central, né? E o que mão única pela questão só que não consegue, pelo estacionamento, que ela não consegue comportar, porque senão também não teria. Então e essa é uma questão que para mudar seria uma mudança muito drástica, né? E muito tempo também, não se muda algo que se muda de um mês para o outro, né? Nós temos ainda a dificuldade do canteiro central que dificulta essa mudança aí, para fazer uma mudança nesse sentido. É uma dificuldade
Tem um obstáculo a ser vencido para poder se organizar. E atualmente aqui a gente tem os agentes de trânsito e transporte e a guarda municipal. No que tange o trânsito, os dois têm o poder de autuação? Sim, os dois têm o poder de atuação. A guarda com outras funções, né? Mas também esta do trânsito. E já os agentes de mobilidade, agentes de trânsito, eles não têm a função da guarda enquanto segurança, mas com esse viés da atuação. Então os dois sim têm. Esse último mês só pela guarda foram feitas mais de 40 autuações, né? E o trânsito, eu não tenho os números agora do trânsito, mas também tem algumas autuações. Num nível ainda aceitável, porque se trabalha essa questão da educação que a gente está falando, no nível mínimo, mas temos as duas forças que atuam nisso. E isso é um ganho para o município, sem dúvida nenhuma. Uhum. E como é que estão as operações da balada segura, né? A gente sabe que é uma outra questão, né? A ingestão do álcool e o uso da direção. Mas a gente sabe, se fala muito nisso, os dados apontam que causa muitos acidentes, tem muito trabalho em torno da conscientização, mas a gente sabe que acontece. E acontece muito e as pessoas ainda têm, né, essa coisa errada de beber e pegar o carro e sair. Mas não acontece nada, nunca aconteceu, comigo não acontece. E quando menos se espera pode causar um grande acidente. A gente já teve, né, acidentes grandes aí com vítimas fatais, depois não tem volta, ou pessoas que ficaram com sequelas eternas, né? E a gente sabe que veio então a balada segura nesse sentido de tentar diminuir, né, esses números aí grandes de vítimas fatais e de pessoas que ficam com muitas sequelas em função de acidentes causados por pessoas que beberam e dirigiram. Como é que está a atuação da balada segura em Bagé? Está tendo as blitz, muitas pessoas ainda, né, tendo que ser responsabilizadas por esse ato? Como é que vocês percebem isso, assim? Olha, a balada segura, ela é uma ferramenta importantíssima. Até ano passado elas estavam suspensas por uma questão de convênio que não tinha sido estabelecido, não tinha sido renovado. Então este ano, com essa nova gestão, nós retomamos as baladas seguras. É uma forma necessária e muito importante nesse controle do álcool com direção. Mas ela também tem o cunho educativo. Nós temos um cronograma mensal para essas baladas. Agora nós vamos fazer um revezamento de dias. Elas têm se estabelecido normalmente nas sextas-feiras, né, mais próximo do final de semana, e a gente vai fazer um cronograma que ela se estenda para que seja realizado em outros dias de forma rotativa, para que se crie a sensação de segurança, a sensação de fiscalização, né, e que ela não fique meramente arrecadatória, porque ela não é arrecadatória, mas que ela tenha que ela acabe desenvolvendo essa questão da responsabilidade com álcool e direção. Então ela é muito importante, já tem trazido resultados muito bons, né, nisso. Uma aceitação muito grande do município, porque normalmente quando tu intervém de alguma maneira na vida das pessoas, né, uma simples blitz às vezes já causa um incômodo. O ser humano não gosta de ser abordado, o ser humano de forma já não gosta de ser, enfim, cobrado por nada, né, uma tendência do ser humano. Mas, então, essas ações, assim, elas parecem antipáticas e, na verdade, não. Então, nós temos tido uma aceitação muito grande nisso, que para nós é muito satisfatório. E tem um cunho importantíssimo. E nós acreditamos que em algum prazo agora, em médio prazo, nós vamos estar melhorando as condições de locais de barreira, com identificação, com toda uma questão mais de logística mais, não digo apropriada, mas em melhores condições para os agentes e para quem também é abordado. Então é uma ferramenta de controle, ou é uma forma de controle que a gente vai manter sempre no município. E vocês apontaram um dado aqui, né, de mais de 84 mil veículos em Bagé.
Isso aí reduziu o uso do transporte coletivo? Como é que está a questão, né, das pessoas? O transporte coletivo percebe-se que está sendo menos utilizado. A gente também tem a questão dos aplicativos, né, que chegaram aí trazendo uma forma de se locomover com um valor mais acessível também, né, e já vieram, são muitos aplicativos, então já tem a questão da concorrência, né, que também gera até a redução do valor e a oferta de outros tipos de serviço. Isso faz com que as pessoas estejam usando menos o transporte coletivo? A gente tem esse dado? Como é que está essa situação na cidade? Com certeza, principalmente após a questão da pandemia, né? Durante a pandemia houve a redução de horários, porque não havia, né, a utilização, porque as pessoas não poderiam, aliás, teriam que evitar as aglomerações, e de lá para cá as pessoas começaram a buscar várias alternativas, né? A motocicleta mesmo cresceu muito, né? Cresceu muito o número de motocicletas, e depois começou a se apresentar os aplicativos, começou a aumentar o número de aplicativos. E isso também, né, acabou levando a migração do usuário do transporte coletivo para esse tipo de serviço. Hoje nós temos em torno de 10 aplicativos, né? Estamos fazendo um levantamento ainda, que precisa ainda de uma regulamentação, né? E isso com certeza acabou retirando, né, as pessoas do transporte coletivo, que era uma das ferramentas também, como utilizar a palavra ferramenta, que realmente, né, fazia com que diminuía o número de veículos na via. Quanto mais pessoas do transporte coletivo, menos veículos individuais na via. Mas não é o que está acontecendo, né? Justamente em detrimento aí desse tipo de serviço, que te pega na porta da tua casa e te deixa lá no local que tu deseja. Tá? E agora tu falando também o aumento do número de motocicletas, né? A gente vê muitos acidentes aí também que envolvem os motociclistas, né? Muitos acidentes de carros com motocicletas ou de motocicletas com motocicletas, né? E requer também, a motocicleta ela tem suas regras, assim como o carro, né? O uso do capacete, né? Algumas tu pode transportar uma pessoa junto, tem outras que tem que andar sozinho. Vocês percebem também que esses acidentes têm a ver com a questão da falta de conscientização das pessoas de que estão dividindo o trânsito com alguém, de não cumprir regras? A que se deve esse número que a gente seguido vê, né, nas notícias, ou fica sabendo de alguém que foi vítima de um acidente de trânsito de motocicleta? E na motocicleta tem a questão que a pessoa, como a gente diz, é o para-choque, né? Ela tá ali e a vida dela pode ser ceifada de uma maneira mais cruel do que dentro de um carro, né? Então, como é que se trata essa questão um pouco diferente assim das regras da motocicleta? E tem um lado certo para eles andarem, mas a gente sabe que às vezes os carros não dão esse espaço, né, de circulação pela esquerda, enfim. Como é que se dá esse trabalho também no trânsito? Até temos esse conflito aí, carro e motocicleta. Tá? Nós sabemos que a pessoa que está dentro do veículo, ela já tem o veículo com uma certa proteção, depois ainda tem o cinto de segurança, o veículo tem airbag, então tem diversos aparatos aí para proteger o usuário do veículo, do automóvel. Não é o caso da motocicleta, né? Costumo dizer que o para-choque do motociclista é o capacete. Só que aí qualquer queda pode já dar um traumatismo direto na pessoa, né? A pessoa já vai sofrer um impacto direto, diferentemente de quem está no veículo. Toda semana, né, pode acompanhar pelas redes sociais, quem acompanha, toda hora aparece aí nas redes aí os sinistros que acontecem com o motociclista. Isso leva à questão da imprudência, que o secretário falou, a conscientização do motociclista, e hoje, como também entra a questão da economia, né, a motocicleta é um veículo hiper econômico, mas também que oferece um alto risco. Inclusive aqui, eu acho que não me recordo bem, mas de 2007 a 2024, né, levando em consideração os números gerais dos veículos aí, a aquisição da motocicleta aumentou em 15 vezes comparado aos automóveis. Então aumentou muito o número de motocicletas e, consequentemente, aumenta o risco para as pessoas, né? O motociclista e o passageiro. Então a conscientização é enorme, né? A pessoa tem que prestar atenção, tem que perceber que a vida dela, né, e dos demais está em risco.
tem que obedecer às normas, tem que andar corretamente. O pessoal muitas vezes, como não há o espaço, tenta passar pela direita, que não é o ideal, né? O correto é pela esquerda. Sempre prestar, porque na verdade a motocicleta ela deveria ocupar o espaço de um automóvel, mas as pessoas preferem o atalho, tá? E acabam fazendo uma vez, deu certo, faz a segunda, deu certo, e começa a normalizar aquela atitude errada dela no trânsito, e aí começa a diminuir a atenção dela, porque como fica normal, ela acaba normalizando e a atenção dela, que era aumentada, é diminuída. E aí que acontece. E o dia que dá errado, pode dar muito errado, né? Exato. E então acho que nisso a gente volta lá para o início também, a questão de desacelerar, né? Do tema da Semana Nacional do Trânsito, tanto os carros quanto as motocicletas, de desacelerar, de andar com calma. Às vezes a gente realmente, por mais que tente sair cedo de casa, sai atrasado, mas pisar um pouco mais no acelerador nem sempre vai ser a solução para conseguir chegar no horário. Às vezes vai acabar te causando um transtorno no meio do caminho, porque se tu te envolver num acidente, aí o atraso vai ser muito maior, né? Então, e as consequências também podem ser graves, né? Pode ser só uma batida ou pode ter consequências graves. Então a gente tem que pensar sempre, como eu sempre digo aqui, acaba que a gente cai naquilo de cada um fazendo a sua parte, né? Para as coisas darem certo e andar da maneira correta e ter a conscientização e não precisar da fiscalização, né, que alguém te cobre que tu precisa colocar o cinto, ou que tu precisa andar na velocidade X, ou que tu precisa estar com os teus documentos em dia. É importante também te falar que para circular tanto motocicleta quanto carro tem que estar com os documentos em dia, tem a taxa que se paga, que não é à toa, né, por exemplo, o IPVA que tem que estar pago. Então, às vezes, mas prenderam meu carro, mas estava tudo ok? Por que prenderam? Se prenderam, teve um motivo. Então, cada um fazendo a sua parte para a gente tentar viver em harmonia e ter um trânsito mais harmonioso possível, né? Quero parabenizar pelo trabalho de vocês, agradecer por esse tempo de vocês estarem aqui conosco, a gente passar esse recado, né, conversar com as pessoas, falar sobre a importância de educar e conscientizar para um trânsito seguro, para que a gente não precise punir, né? No momento que a gente tem a educação e a conscientização, a gente não precisa da punição. Então, que a gente não chegue no ponto de precisar punir para as coisas andarem na linha e estarem seguras. Então, agradeço vocês. Vocês querem deixar alguma mensagem final aí para os nossos telespectadores? Bruna, mais uma vez a gente agradece pelo espaço e dizer assim, nós fomos ranqueados como 5º melhor município em termos de segurança pública de todo o país, com população acima de 80 mil pessoas, mais de 450 mil municípios. Nós ficamos em 5º lugar na questão da segurança pública. E isso não é só na segurança pública, isso também engloba muita questão do trânsito. Mas nós queremos chegar no trânsito também neste índice de que uma vida qualquer perdida no trânsito nos importa muito, importa para todo mundo, a gente sabe disso. Então tem se trabalhado nisso, na questão da redução de acidentes, na conscientização das pessoas enquanto condutores. Então, e essas divulgações, esse espaço para levar esse conhecimento para nós é muito importante mesmo. Então, te agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição, nos convidem quando tiverem tempo que a gente vem falar com vocês com o maior prazer. Muito obrigada. É isso aí, então, encerramos aqui mais esse Câmara Entrevista. Fica o convite, então, que toda a comunidade participe, né, da Semana Nacional do Trânsito aí, de 18 a 25 de setembro. Continue acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!